Olá, pessoal, esse é o Se Liga na Lei. Quero agradecer a todos vocês que estão aqui, sejam muito bem-vindos. Hoje falando de um tema que é importante para todos nós, um tema que a gente debate muito sobre ele. E para ilustrar essa nossa conversa, convidei aqui minha amiga Lucimar, psicóloga de uma experiência vasta no tema. E nós vamos bater um papo interessante. Lucimar, e aí, tudo bem? Tudo. Primeiro, obrigada, né, pelo convite, grata também pela confiança, porque é um tema tão importante, tão relevante, de muitos, né, que a gente precisa estar falando. E estou aqui para A a gente gente bater papo. a gente é que se sente lisonjeado pela sua presença e te Obrigada. agradece demais. Eu tenho aqui que registrar que sempre que posso, solicito os préstimos e ela sempre, de forma muito solícita, comparece e nos ajuda. Olha, falar de violência doméstica, né, ou muito mais do que isso, falar de violência contra as mulheres, porque ela não se dá só no ambiente doméstico, é algo que tem sido tema que está muito em voga na nossa realidade hoje. E eu quero, antes de qualquer coisa, para começar a nossa conversa aqui, trazer uns dados interessantes, e daqui a pouco eu digo da onde são. Ó, foi detectado um projeto, né, de política de invisibilização das mulheres, né, e de sujeição das mulheres. Olha que interessante. Isso tudo através do esvaziamento de políticas públicas. Registra aqui essa nota que no primeiro semestre de 2022 houve um recorde de feminicídio. Cerca de 700 casos só no primeiro período só nesse primeiro período, né, de 2022. Em 2021, foram mais de 66 mil casos de mulheres vítimas de estupro, né, e mais de 230 mil brasileiras sofreram agressões físicas dentro do contexto do ambiente familiar. Dessas vítimas, 67% são mulheres negras. 67% das vítimas de feminicídio são mulheres negras, e 89% das vítimas, e elas são 89% das vítimas de violência sexual. Olha que interessante, isso é a nossa realidade. Lucimar, estamos falando de algo muito distante da gente que está aqui no Vale do Aço? Não. Como profissional da área de saúde mental, como pessoa que atende mulheres e tudo, nós não estamos falando nem do Vale do Aço, é do nosso círculo de convivência. Né? Porque quando a gente fala em violência, a gente tem como é que é? Uma ideia, né, de você pensa uma pessoa toda estrupiada e tudo mais. Existem tipos de violência, né? Existem violências mais sutis e tão trágicas quanto, né? Que a gente está falando da violência física, da violência emocional, nós estamos falando da violência moral, nós estamos falando da violência sexual, nós estamos falando de vários tipos de violência. Eu falo o seguinte: qual é a grande marca? Qual é o marcador para a gente identificar processos de violência contra a mulher, por exemplo? Eu falo o seguinte: olha, para quem está vendo a gente aqui, se em algum momento da sua relação afetiva amorosa, seja, e aqui nós não estamos falando nem de gênero, né, que existem vários arranjos afetivos amorosos, mas se em algum momento você sentir que você não tem direito de escolha, opção de escolha, capacidade de negociação, se você se sente submetida ao desejo e à ordem do outro, isso já começa a ser caracterizado como violência. Porque as pessoas não percebem essa sutileza. E é importante a gente falar, né, que, infelizmente, no Brasil, às vezes as coisas vêm a fórceps, né? Para quem não sabe o que é fórceps, depois a gente põe uma imagenzinha para mostrar o que é. É bem Mas antigo. é antigo. Mas olha só, é engraçado, né? Como essa questão da abordagem ao combate à violência contra a mulher não foi algo voluntário no nosso país. Porque até para a questão de contexto legal, foi preciso que o nosso Brasil, o nosso país como Estado, fosse condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos, sendo obrigado a criar uma legislação que protegesse as mulheres de violências. Daí surge a Lei 11.340, a Lei Maria da Penha, que tem esse nome, né? Por causa da Maria da Penha, advogada, né, mulher nordestina, que, né, por conta das violências que sofreu do marido, acabou sendo vítima de um disparo de arma de fogo que a deixou tetraplégica, e aí surge a lei, né, em 2006, a Lei 11.340, que diz dessas violências. Né? As mulheres estão protegidas contra violências físicas, morais, psicológicas, sexuais e patrimoniais. Sim. E olha só, é interessante você falar, eu até estava buscando aqui, eu publiquei um tweet agora no final da tarde,
e tá lá publicado no meu Instagram, né? Delegado Jorge Caldeira, sigam lá, compartilhem, tem muito conteúdo bacana. E o tweet dizia o seguinte: o governo do estado de Minas está lançando hoje, lançou anteontem uma campanha, e o texto que fundamentou essa campanha diz o seguinte, que em Minas Gerais, a cada 2 dias, uma mulher é vítima de feminicídio, né? E 50% dos casos, 50% das mortes foram causadas por facas, tesouras e canivetes, tendo como seus agressores conviventes, namorados e ex-companheiros. É uma realidade nossa. A Tá aí. maioria é de pessoas conhecidas, né? Então, assim, você estava falando, quando você fala da Lei Maria da Penha, eu lembro. Bom, eu posso dizer que eu lembro, né? Visivelmente eu posso dizer que eu lembro, mas a maioria das pessoas talvez não se lembre. Eu era bem jovem quando aconteceu. Foi a primeira vez que foi usado como é que é? Foi um feminicídio, mas na época dizia, feminicídio é um termo mais recente, é um assassinato em nome da honra, que foi o Doca Street contra a Ângela Diniz. Quem não sabe desse caso, está aí, é só pesquisar. Ela era uma socialite mineira e ele a matou e ele foi, se não me engano, absolvido, não lembro, mas o que a defesa usou foi em nome da honra. A legítima defesa, a famigerada legítima defesa da honra. Era isso mesmo. Gente, isso tem quantos anos? Não tem 100 anos, não. Eu estou falando que, assim, deve ter o quê? Uns 30 e poucos anos que isso aconteceu. Então, assim, em que mundo a gente está? Quando você pega que o Brasil é o 5º maior feminicida, o 5º né, no ranking de países com feminicídio, eu fiquei pensando onde estão os 4. Eu cheguei a supor, que me desculpem, sem entrar em religião, que pode ser os países que seguem, né, o Islã, naqueles mais rígidos, né? Sim. Não tenho como me aprofundar nisso, porque lá tem aquele negócio de apedrejar e essas coisas todas. A lei é outra, é o costume, na verdade, é outro. É o costume. Na verdade, o que você está dizendo, Lucimar, e a gente viu isso aí, a gente está vendo a revolução das mulheres iranianas, Sim, né? sim. Exigirem o seu direito de andar desobrigadas de usar o véu, né? Usar o véu, E olha que a gente, quando procura saber um pouco mais sobre essa questão da revolução, dessa revolução, né, das mulheres iranianas, e são todas, né, de ensino superior, muitas delas mestres, muitas delas doutoras, de um grau de conhecimento avançado, mas ainda vivendo em uma sociedade arcaica, onde, por exemplo, se tolera a famigerada legítima defesa da honra. Sim. Eu acredito que a gente pode dizer que essa é a nossa epidemia. Eu penso em tratar o tema como, né, essa questão da violência contra a mulher, uma epidemia. Uhum. E a gente estava conversando há pouco, né? Me chama muita atenção essa questão dos mitos. Nós temos muito mito, né? Eu também tuitei sobre isso essa semana, falando, porque a gente costuma ouvir assim, não, porque isso acontece nas classes mais pobres. Não, porque isso acontece com quem não tem instrução. Isso é tudo conversa fiada, né? Eu vou lhe dizer o que eu ouvi recentemente de um homem com superior e 3 MBAs. Eu não estou falando de alguém com pouco conhecimento. Sim. Ele disse para mim, porque eu gosto muito de orientar minha esposa, e eu chamo a atenção dela e digo, eu estou fazendo isso para o seu bem. Aí, de novo, o sinalzinho amarelo, né? Porque a gente entende uma relação afetiva amorosa de parceria, de aprendizado mútuo, de decisões compartilhadas. Agora você, se fosse o meu parceiro, dizer, Lucimar, eu quero falar um negócio para você, é bom você seguir, porque é para o seu bem. Isso é relação de poder. Onde há relação de poder, há submissão e há violência. Porque a gente não pode descaracterizar os tipos de violência, doutor. Dizer que a violência... Porque a que nos choca é aquela que é física, mas a que mata não é só a física. Quantos casos de pessoas que entram em quadros depressivos graves e acabam cometendo autoextermínio por ser tratada como nada. Então, quando, por exemplo, uma mulher é vítima de calúnia, injúria, defamação, e que ela tem, por exemplo, a vida profissional dela destruída por um parceiro afetivo. Sim. Né? E isso é muito cruel, né? Porque trabalharmos com a ideia de tolerar a ideia de que a mulher, além de ser vitimada, ela tem que provar que foi. Sim. Isso é terrível. Sim. Terrível. E aí, sabe, Lucimar, me chama muita atenção a ideia da gente ter que buscar
estarmos muito atentos à ideia de identificar os sinais da violência. Sim. E aí, aonde começam esses sinais? Aonde eles estão presentes? Aonde você, né, que está agora nos ouvindo, que está nos assistindo, nos ouvindo, pode entender que diz assim, opa, sinal amarelo aceso, eu acho que eu estou sendo vitimada de alguma forma. Sim. Como identificar os sinais, Lucimar? Bom, vamos lá. Se fosse possível fazer uma história pregressa daquele seu novo paixão, provavelmente ele tem histórico, né? Ele tem algum comportamento que é pista. Segunda coisa, cuidado com, porque o que um abusador precisa? Ele precisa de uma vítima. Como que ele vai trazer para esse contexto alguém para ele poder subjugar? Ele identifica a fragilidade. Então, por quê? Porque ele precisa criar todo um contexto de dominação. E aí, assim, sabe essas mulheres empoderadas? O abusador não gosta disso. Primeiro porque ela vai dizer, para aí, não é isso. Então, normalmente são pessoas mais doces, frágeis, segundo a ótica dele, né? Porque a gente às vezes acha que é forte, né? E de repente chega alguém. E o abusador, efetivamente, ele é seletivo. Sim. Ele escolhe quem ele Sim, quer, né? Ele sim. observa quem ele quer e há muito desse jogo de sedução, né? Num primeiro momento, ele não pense que a pessoa já chega de dando tapa na cara no primeiro encontro, né? São pequenas pistas, aquilo que o senhor falou, dos sinais, são pequenas pistas. É de repente olhar e falar assim, amor, mas essa roupa que você veio com ela, você não acha que está inapropriada? Ou então aquela que eu brinquei aqui em off, que eu disse assim, às vezes está para ir para uma festa, essa mulher saiu, foi lá e comprou aquilo que ela queria vestir, aí chega o marido dizendo, todo galanteador, olha, você acredita, eu passei numa loja, eu vi uma roupa maravilhosa, eu acho que ela lhe cabe melhor do que aquela que você comprou. E aí você está aprisionada. Porque ele traz uma coisa do cuidado. Olha, o cuidado pelo cuidado é fácil de identificar. O cuidado pelo cuidado é parceria. Olha, eu trouxe essa também, mas você escolhe. O cuidado do abusador é cerceamento de direito de escolha. Todas as vezes que uma mulher se sentir cerceada do direito de escolha, ela está sendo vítima de abuso. Agora, isso é só o começo. Porque é um crescendo até chegar numa violência física, ou até chegar como casos, por exemplo, de uma mulher, e aqui a gente não pode medir as palavras para poder ajudar, de uma mulher que chegava para mim e dizia, meu marido me estupra violentamente e contumazmente. Olha. Ela disse para mim, eu sou vítima disso. E ela não consegue sair. Eu falei, né, que são as mulheres, e eu estou falando por nós, por todas nós. Mulheres Honda Bis. Eu não sei se o pessoal lembra daquela propaganda assim, com Honda Bis, contudo ela combina menos com posto de gasolina. Pois é. A Honda Bis ela é muito econômica, ou seja, qualquer pouquinho que se coloca de combustível, era a propaganda na época, nem sei se existe mais essa, acho que não existe mais não, mas era aquela propaganda seguinte, qualquer pouquinho que você coloque de combustível, ela roda milhões. Nós somos, às vezes, Honda Bis. Talvez por uma carência afetiva, talvez não, com certeza por falta. São buracos enormes. E esse abusador, ele sabe disso. São os gatilhos, né? Ele gera a dependência desse gatilho. Sim. Ele gera, na verdade, ele gera uma demanda onde uma demanda não existe. Porque uma mulher tem total condição de escolher o que ela quer. Sim. Ir, vir, permanecer, fazer o que quiser. Mas aí é aquilo, nesse ambiente de sedução, ele começa a gerar esses gatilhos. Além disso, ele faz uma outra coisa, doutor, desculpa ter interrompido. Ele isola a vítima. Eu estou falando de vítima. E aí nós estamos falando da geração de uma dependência emocional? Sim, sim. Uma absoluta dependência emocional? Sim. E eu queria dizer, para que se tem alguém que se identifica com essas coisas que a gente está colocando, primeira coisa, o abuso emocional, dependendo do caminho que vai, ele vai chegar no físico. Né? Então, assim, essa dependência emocional, ele começa a minar o pouco de autoestima e o pouco de força que essa pessoa tem. Ele isola todos que podem ajudar e mina o pouco que ela acredita em si. E ainda diz para ela, mas eu estou aqui para te ajudar. Se você não fizesse desse jeito, eu não era obrigada a fazer isso. Você está me obrigando a te corrigir. Você pode ver, às vezes, o linguajar dele é do pai para filho. Eu faço isso para o seu bem. Né? Então, assim,
ele vai criando todo um ambiente onde essa pessoa não tem onde se agarrar. E é outra coisa que é muito sério, é essa pessoa não sai sozinha. Sim. Então, não se isolem, por favor, porque essa pessoa não sai sozinha. A gente costuma dizer, eu falo muito isso, inclusive nessa campanha que o governo do estado de Minas lançou anteontem, fala que usa mais ou menos meio que essa frase, que aí tem aquele ditado antigo, né? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Conversa fiada. Em briga de marido e mulher, hoje em dia, todo mundo mete a colher. Então você que é vizinho, você que é parente, você que é irmão, você que é tio, tomou ciência, denuncie. Porque esse ciclo de isolamento é que proporciona realmente essa evolução na prática criminosa. Sim. Porque assim, é muito isso, né, Lucimar? Eu falo da minha experiência prática, todo mundo se comove muito quando a gente vê o feminicídio. Uhum. Nossa, foi lá. E aí é até importante deixar claro aqui. O homicídio, que é a morte do homem, né? A morte do homem, homicídio. A morte da mulher, femicídio. A morte da mulher na condição de ser mulher é o feminicídio. Esse termo é um termo recente, né? Essa construção técnica foi muito bem colocada. Por quê? Porque houve um endurecimento da lei nos casos de feminicídio, né? Foi criada uma condição de piora para o praticante da conduta, quando ele pratica o crime de homicídio, matando a mulher pela condição de ser mulher, feminino. Entende? Então foi preciso criar essa construção e que isso fique claro. Então, homicídio, a morte do homem, homicídio, a morte da mulher, femicídio, a morte da mulher pela condição de ser mulher, o feminicídio. Todo mundo se comove muito com o feminicídio, mas ele não começa no feminicídio. As agressões e as violências começam lá atrás, na psicológica, na moral, né? É aquilo que você muito bem colocou aqui com muita propriedade. Olha, você não seria ninguém se você não estivesse comigo. Se você não estivesse comigo. Olha, eu sei o que é bom para você, você não sabe o que é bom para você. E o que você colocou, eu concordo muito, sabe, Lucimar? Não se isolem. Não. O isolamento é também um dos mecanismos de manutenção desse ambiente propício à prática da violência. Isso é uma coisa, esse tema ele vai mexendo com a gente. Instiga. Você quer ver uma coisa assim terrível? As pessoas acham que é fraqueza. Por favor, não é fraqueza, não é incapacidade, é da história dessa mulher. E aí, por isso que atravessa todos os níveis socioeconômicos. Ah, porque faltou escolarização? Não. Quantas mulheres de classe A, mais. Luísa Brunet, lembra da história dela? Sim. Que mulher maravilhosa, né, gente? Apanhou vergonhosamente de um cara milionário. Então, assim, e eu gostei que ela fosse para a mídia, não para ganhar biscoito, como diz o povo, mas porque ali ela mostrou que às vezes as pessoas não denunciam por vergonha. Eu, né, uma profissional liberal, coisa e tal, eu vou denunciar isso, pega mal para mim. Pega não, gente, não pega. E cuidado, porque ele começa com esse cerceamento psicológico e ele vai para a violência. E outra coisa, ele passa, quando ele vai extrapolando, ele sai da esposa e cai nos filhos. O abusador, ele chega nos filhos. Aliás, é uma das causas de denúncia quando a mulher chega no limite, é quando ela tem medo. Toca no filho. Toca no filho. Toca no filho, é verdade. Medo dele atacar a criança. E ele... Eu estava falando com você que eu tenho acompanhado um homem nessa condição. Eles não têm muito essa percepção de que eles estão fazendo a coisa. E ele está sob tratamento, porque eles precisam de tratamento. Não estou aqui, gente, desculpando, mas eu quero dizer que essa pessoa precisa sim de tratamento. Mas você não pode... A gente tem síndrome de enfermeira, mulher. Eu vou cuidar dele que ele vai mudar. Não, se Deus quiser, comigo vai ser diferente. Não, ele traz esse discurso, ele traz essa prática. Então, você não vai consertar o moço não, gente. Não, tem que ter tratamento. E ela não pode se isolar. Não, jamais. E romper essa barreira da vergonha é algo muito difícil. Eu costumo brincar, eu costumo dizer que é começar aquela prova de salto em altura, né, com o sarrafo lá com 2,50 m de altura, porque é algo extremamente muito difícil, porque envolve todo um contexto. Um contexto familiar, um contexto social, um contexto de hoje, né, uma condição um pouco melhor,
das instituições para recepção dessa mulher vítima, Sim. porque, né, outrora nós tínhamos uma outra realidade, né? Ela chegava lá no balcão e aí a primeira coisa que se fazia, seu caso é o quê mesmo? Ah, apanhou do marido. Então, hoje não é isso, Não é para né? rir, mas é até Não, é engraçado a forma com que realidade. era A tratado. gente costuma tratar muito disso, a gente tenta hoje a todo custo, e é uma diretriz, não revitimar, sabe? Não praticar, Lucimar, a violência institucional. Por isso, né, hoje, né, no regramento do trato do Estado em relação a esse tipo de violência, há toda uma estrutura diferenciada. Tanto as delegacias, né, de atendimento às mulheres vítimas de violência são segregadas dos ambientes, Uhum, dos demais crimes, né? uhum. Essas mulheres, num primeiro momento, elas devem receber apoio psicológico de profissionais da Sim, área, na verdade, de uma junta multidisciplinar, porque sim, muitas das vezes não é só uma questão de psicologia, é uma hum, questão de assistência social, sim, porque, né, até agora nós estávamos falando aqui dessa questão do vínculo emocional, mas envolvem outros vínculos e talvez até vínculos muito mais fortes. A questão da dependência econômica, exato. a questão da dependência afetiva em relação aos filhos, que a mulher pensa assim, tá, eu vou me afastar dele, mas e aí, quem vai criar meus filhos? Como que eu vou manter esses Né? filhos, tá? Porque assim, aí a mulher pensa, pô, mas será que eu não sou capaz de criar? É sim capaz de criar os filhos. O que não é possível de se permitir continuar pensando é continuar se vivendo sobre esse estado de violência constante, né? Porque é um adoecimento e uma morte daquele ser humano. Eu estava vindo para cá e fiz questão de colocar num depoimento de uma mulher empresária e modelo famosa, e ela contando o dela foi ela teve um misturar de coisas aí, e ela dizia: "Eu não me via como vítima". Ele fazia era absurdo, vale a pena ver o tamanho do absurdo que era. E como é que ela saiu da situação? Tipo assim, vou dizer uma coisa que ela contou, um dia, ele cismava que ela que tinha que dirigir o carro, porque a única coisa que você sabe fazer é dirigir carro, isso Nossa. ele. Aí diz ela que 3 horas da manhã ela passou num buraco dirigindo, ele falou: "Para o carro", isso é o de menos que ele fez, "Para o carro", ela parou, falou: "Desce", ela desceu, falou: "Você não sabe dirigir", largou ela em pleno São Paulo, sozinha, às 3 da manhã. Ela pega e inventa uma história para o pai e para a mãe, que ela tinha brigado com ele e ela tinha saltado do carro. E Olha, ela, mesmo assim, se sentia como alguém que devia para ele, porque ela dirigiu o carro. Aí ela falou que como que ela saiu, por isso que o isolamento não. Ela disse que a mãe dela percebeu que alguma coisa estava errada, indicou ela a fazer uma psicoterapia. Ela foi para o psicólogo mandou ela para o psiquiatra e disse: "Ele vai nos ajudar", ela, a outra psiquiatra. A uhum, psiquiatra falou: "Estou chamando seus pais amanhã de manhã". Ela falou: "Não, pelo amor de Deus, não faz isso, não faz isso com ele". Aí ela falou assim: "Eu estou chamando os seus pais porque ele vai te matar". "Não, mas", aí ela, a psiquiatra teve uma sacada de mestre, falou assim: "Você não ama ele tão profundamente?". "É, ele vai te matar e ele vai acabar com a vida dele". Essa mulher em depoimento, só assim eu aceitei entendi. sair. Por quê? Porque mesmo apanhando, subjugada, sendo humilhada, sendo ofendida, ela ainda achava que ela era errada. Sabe aquela história de formar esse ninho e segurar? E aí, assim, que é uma outra questão que a gente tem que pensar também, quem é essa figura? Quem é esse abusador? O que que a gente pode fazer? Porque ele vai ser livre essa mulher dele, e se ele não se tratar, ele vai capturar porque é da natureza dele. Não é que ele seja um predador de, sabe, assim, daquela coisa da Da, perversão. sim, da Da psicopatia. psicopatia, não. Você vai ter psicopatas abusadores, Uhum. sim, mas não necessariamente todos os abusadores são psicopatas, né. Ele tem algum, talvez seja a única coisa que ele saiba fazer, talvez ele tenha aprendido num ambiente familiar opressor, talvez ele tenha uma autoestima muito baixa, talvez ele tenha um quadro de uma psicose. A gente não sabe o que é, a gente sabe que ele precisa de tratar, mas você não pode pagar para ver. Quando você começar a observar, aquilo que eu falei logo no início, a melhor maneira de você perceber sinal é, em qualquer situação, seja ela mais leve ou mais grave, você não sentir que tem direito à escolha, é um relacionamento abusivo. E aí você precisa de ajuda. E aí você vai ter que buscar alguém. Que provavelmente, se você sentiu que a coisa está enorme, você já está isolada. Olha só.
Essa é terrível. E isso é um tema muito da moda, né? A questão dos relacionamentos abusivos. Porque Sim. eu penso que isso é bom pra gente, porque nós estamos chegando num momento onde a gente está começando a entender o que é essa relação homem e mulher de Sim. forma sadia. Sim. Porque muitas das vezes são criados muitos ideais, né, socialmente falando, Uhum. de que o que é bom é o que é bem sucedido. Não Uhum. necessariamente nessa mesma ordem, sabe? E, 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 e as pessoas, né, têm talvez buscado muito essa materialização das relações, e essa materialização traz consigo algo muito ruim. Talvez ter que tolerar uma violência, Sim. um relacionamento violento. E quando a gente fala aqui, não é só da violência física, não. Não. É essa violência É a psicológica, silenciosa, né? eu acho a pior delas. Sinceramente, me desculpe, dizer assim: "Lucimar, se você tivesse que escolher", é uma loucura isso que eu vou falar agora, é só hipótese, tá, gente? Se você tivesse que escolher ser vítima de uma violência física, não um feminicídio, mas uma violência física e uma violência psicológica, qual das 2? Eu diria a física, que a física marca e dói na hora, a psicológica entra e fica. Então, se a pessoa é fragilizada e você olha para ela e diz: "Você não é nada, você não vale nada, você só existe porque eu faço a sua existência. Você não tem competência para cuidar da sua vida. A única coisa que você sabe fazer é dirigir o meu carro e olha, caiu no buraco". Isso vai ficando, porque ele já trouxe para esse convívio alguém que já se sente nesse lugar. Então, percebe que o Isso é muito cruel, é muito. é a desconstrução do indivíduo, né? Porque esse Doutor, indivíduo é e tá formado, né? toda esquina você vê. E a gente, vocês devem ter ouvir assim, pessoas dizerem: "Nossa, se eu não fizer o que o meu marido fala, ele fica bravo". Que bravo demais, presta atenção, é parceria, irmão. Então, se tá havendo isso, lembra da pista quando você e o que é pior, sabe o que que é mais doído, doutor? É que a mulher concorda. Ela E aí, Lucimar, quer dizer, eu fico alerta às meninas aí, não pode ir na academia, não pode usar tal roupa, não pode ir no show, não pode não sei o que, não pode, negócio, não pode, cuidado, hein? é, Cuidado, não é proteção. porque o relacionamento abusivo, e aí vamos desconstruir essa ideia, ele não tá lá no casamento, não, ele tá lá, ó, começou a ficar ontem, aí o cara já começou a botar regra, peraí, filhão, vamos devagar. Vão devagar, como diz o ditado aqui, né? Devagar com andor, que o santo é de barro. As relações, elas têm que ser construídas e de uma forma boa para as duas partes. Que se não tiver bom também, né? Aí fica para as meninas aí, ó. Não deu, valeu, muito obrigado, tchau, até logo, vai embora. A minha avó, sabe, eu gosto muito dos ditados de minha avó já me dizia que o mundo é grande, fica apertado nele quem quer. Não, então, se você tá passando uma situação dessa, aqui, para pensar, sabe? Converse com alguém que está próximo a você, com teu pai, com a tua mãe, né, com uma pessoa que você confia, e diga: olha, estou sentindo que tem algo errado. Será que está mesmo? Sim. Porque pode ter certeza. Não duvide. Eu costumo dizer muito para as vítimas que eu atendo, né, para nunca duvidarem do seu instinto. Sim, sim. E sobretudo as mulheres. As mulheres têm isso muito aflorado, essa coisa do instinto. Né? Na segurança pública a gente trata disso, e eu falo muito também de um tema que chama triângulo do crime. A gente fala que sim, para ter crime, tem que ter 3 elementos. Né? Você tem que ter um autor motivado, e nisso a gente não interfere, porque o cara quer praticar crime, ele vai praticar crime. Sim, a gente não entra na cabeça no psique do indivíduo. Você precisa ter um ambiente favorável para praticar o crime, você tem que ter uma vítima disponível. Então não se torne uma vítima disponível. Não esteja ali para ser vitimada. E falando disso que você falou das meninas, eu acho que uma coisa legal para a gente pensar é o seguinte: o domínio, num primeiro contato, nesse primeiro momento de formar um vínculo, porque é preciso formar um vínculo, vem travestido de cuidado. É por isso que eu repito: se esse cuidado cercear o seu direito de escolha, não é cuidado, é domínio, é dominação. Ai, mas nossa, ele foi tão legal comigo, ele falou comigo que a academia onde eu estou não tá legal para mim esse tipo de treino, ele foi lá, marcou com um amigo dele, falou comigo que eu tenho que ir lá amanhã às 8 horas, olha que legal. Não! Isso é domínio, isso é decisão. Então, assim, são sutilezas do relacionamento, porque, é claro, um cara que está querendo estabelecer um relacionamento de controle, ele vai chegar chutando a porta? Não. Não vai.
A gente costuma dizer lá na polícia que é engraçado. O tipo do criminoso boa gente é o estelionatário. E o estelionatário, Perfeito. né, vem do termo estélio, aquele que muda, aquele que se camufla. E ele é bom de conversa, ele é uma pessoa extremamente simpática. E aí você vai ouvindo aquela história e se você vacilar, ele te convence. Você fala assim, rapaz, realmente, esse cara tem razão, ele não está praticando crime, não. E é isso, é a história da boa conversa, da boa lábia, do bom trato, num primeiro momento. Isso, muitas das vezes, não chega num bom lugar. Quando você fala que a gente vai fugir um pouquinho a questão do estelionatário, eu estou lembrando outro dia que houve um questionamento, é só uma historinha para a gente falar dessa coisa da sedução, e aí eu me lembro que a gente estava discutindo questão de liderança, questão era um perrengue numa empresa em que houve uma pessoa que tem uma performance assim convincente e é um carrasco. Aí eu peguei e mandei um texto para a empresa. Admiro muito o senhor Luiz Fernando, esqueci o sobrenome. Ele é um líder que não tem contato direto com seus liderados. Ele tem uma organização que tem braços no mundo inteiro. O maior número de liderados dele estão na Colômbia, talvez um pouco na Bolívia. Ele manda e desmanda, ele dá ordem e todos obedecem cegamente. Esse é um líder do futuro. O único problema que ele tem é o apelido dele, Fernandinho Beiramar. Então, o que eu estou querendo dizer? Você criar estereótipos de dizer um cara muito inteligente não vai ser um abusador. Né? Isso são estereótipos. Pessoas muito sedutoras. O estelionatário, ele só consegue ir até o projeto dele. Por quê? Porque ele consegue convencer você da idoneidade dele. Vale, no caso, se a gente puder fazer uma transferência, né, de percepção, para o abusador. Ele vai te seduzir. Porque ele olha e fala, nossa, com essa mulher eu posso ter um relacionamento em que eu vou mandar. Sim. Mas ele não vai chegar chutando a porta. Verdade, ele vai construir. E sabe, Lucimar, até agora a gente falou muito, né, dessa questão das mulheres vítimas. Sim. Mas eu acho que a gente tem que ressaltar também a figura do papel dos homens. Né? E hoje a gente tem visto muito, tem chegado muito pra gente o quê? O indivíduo termina um relacionamento, né? Não satisfeito com o término do relacionamento, ele continua esse processo de desconstrução dessa mulher. Sim. Aí ele fala, ele expõe vídeo, ele divulga fotos íntimas e é dizer, olha, isso é crime, tá? Tá lá no Código Penal, tá tipificado. Sim. A divulgação de fotos, vídeos, sem a autorização, não precisa nem ser íntimo, sem a autorização do parceiro, configura crime. E isso é efetivamente a gênese desse ser violento, desse homem abusador, continuar fazendo essa desconstrução? Sim, porque é inadmissível que eu, que tinha todo um poder, perca esse poder. Mas se a gente for pensar macro, ampliando um pouco essa leitura, você pode observar que com a mudança da cultura econômica na família, que antes você tinha o senhor de escravos, o senhor da sua esposa, né? Então você tinha era tudo muito arrumadinho. Já era atribuído a esse homem todo o poder. Então, com a mudança, por exemplo, você tem uma estatística que 52% dos lares das classes C e D, o provedor principal é a mulher. É a mulher. Então, a realidade cultural e econômica nossa já tem despotencializado esse homem. Então, ele tenta manter um controle pela questão do abuso. E essa mulher mete o pé nele? Uai, prestou não? Né? Ele já não é o provedor principal. Claro. Ou é o provedor principal, tá, mas a mulher também é provedora. Contribui ali efetivamente. Né? Ele tinha algum poder nessa hierarquia? Nossa, nós temos uma cultura machista. Patriarcal na essência. Você sabe disso, nós sabemos disso, e eu enquanto profissional, por exemplo, que também milito na área de empresas, de vez em quando eu me pego meio machista e falo assim, não, essa vaga aqui não é para mulher não, isso é para homem. Eu falo, Lucimar, para com isso é uma leitura machista do contexto.
né? Então você tem de onde vem esse aumento? Vem de vários fatores, mas um deles que eu acho que merece atenção é: nós estamos mudando a maneira de compor o orçamento familiar com a entrada dessa mulher, né? Então ela já é a senhora dos seus filhos, porque na brincadeira, se tem alguém que sabe de quem é o filho, é a mulher, em Claro. relação. Então, assim, o sistema patriarcal, ele foi em algum momento instituído, porque eu brinco assim, já que ele não tem certeza, se ele tiver poder, ele pelo menos alguma certeza tem. Então, aqui mando eu, os meninos são meus, né? Sim. Quem tem certeza é a mulher. E aí, de repente, começa a se desconstruir isso. Aí nós vamos falar de relações em que os papéis são invertidos, às vezes a mulher tem um salário melhor, e eu estou falando de mulheres de alta classe também, o salário melhor, então é preferível que ela vá e o homem fique tomando conta. E cadê a construção desse poder? Então, o que esse homem que se coloca na condição de ser o senhor do poder vai fazer? Ele vai buscar essa mulher e um dia essa mulher vai embora, ele vai continuar. Porque tem um adoecimento, sabe, doutor? Tem um adoecimento nisso aí. Por isso que, assim, não adianta o abusador chegar assim, por favor, me perdoe, você sabe que eu te amo, eu nunca queria fazer isso com você. Olha, pode ter verdade naquilo, mas na página 2 volta tudo ao normal. Porque ele tem um rito, ele tem um jeito, ele tem uma personalidade, ele tem falhas, buracos nessa estrutura. E ela só se conserta se houver um tratamento. E não é nosso não, tá? Pode deixar que eu conserto, não conserta não. Síndrome de enfermeira, esquece. Lucimar, sabedoras que nós estamos diante de uma situação que é grave, né? De uma situação que é real, que está na vida de todo mundo, tá em muitos lares brasileiros hoje. É um problema também local, na nossa realidade do Vale do Aço, de Timóteo, de Minas Gerais. O que fazer para lidar com esse problema? Eu acho que hoje é uma bandeira que a gente tem que carregar, e talvez a principal delas, que é a quebra do silêncio. Sim. Quebrar o silêncio e denunciar. Quebre o silêncio, denuncie. Não se ache, né, a única detentora de um problema como esse. Assim como você, mulher que nos assiste, que nos vê, que nos ouve, você que está sendo vítima, existem muitas mulheres também sendo vítimas. E existem muitas mulheres tomando providência. Tome também você uma postura. Sim. Como quebrar o silêncio? E qual é a importância, Lucimar, de a mulher também procurar se fortalecer mentalmente, psicologicamente, para enfrentar esse mal? Bom, para ela quebrar o silêncio, é por isso que é importante atentar para o isolamento, né? Porque seguramente essa pessoa, mesmo que ela tenha sido isolada por esse agressor, ela tem família, ela tem amigos. Ou seja, gente, peça ajuda. Você pode pedir ajuda, inclusive buscando mas eu não tenho dinheiro para pagar uma psicoterapia. Todas as cidades têm o seu serviço público de saúde mental. Vá buscar, não custa nada. Mas se ele souber... Olha, tanta coisa já aconteceu que se ele nem precisou de saber, ele já fez com você, que isso é o de menos. Então, assim, é preciso pedir ajuda, porque não foi à toa que as coisas se constituíram como está. É fragilidade sua. Mas essa fragilidade... então é fraqueza. Não, gente, pelo amor de Deus, fraqueza e fragilidade, cuidado com isso. Nós não somos perfeitos, não nascemos perfeitos, temos a nossa história e temos as nossas fragilidades. E essas pessoas são bem hábeis para descobrir onde aonde que eles vão fincando os pilares. Então, sozinha é muito mais difícil. Uma ou outra mulher percebe. Ou então ela estabelece assim, tudo bem, até o dia que, se ele me furar 2 centímetros na barriga, aí eu vou procurar ajuda. Tudo bem que você coloque isso como, o problema é contar com isso, que ele vai fazer só 2 centímetros na sua barriga. Porque você pode ter certeza, é uma escalada, a violência E ela começa realmente dessa forma, ela começa sutil, ela começa, né, ali no limite, não vai fazer isso, use essa roupa, não gosto daquilo, hoje você não vai... E chega na violência física. Esse trabalho que você colocou, Lucimar, é muito verdade. Hoje já há essa ideia do trabalho em rede. Isso é algo comum, né? O trabalho em rede, quando eu digo, quando a mulher busca ajuda, ela recebe ajuda do CAPS,
que é o Serviço Público de Assistência Psicológica, Sim. do CREAS, né, que é o Serviço de Assistência Social. A polícia toma ciência do fato. Sim. Às vezes a descoberta dessa violência acontece lá no hospital, no atendimento público de saúde ou no programa de saúde da família. Então a área da saúde efetivamente Sinaliza comunica a bem. outras áreas e sinaliza para outros atores, porque esse realmente é um problema que tem que ser abordado de forma multidisciplinar. E é isso que dá certo. É isso que dá certo, é isso que Eu funciona. vi uma estatística também, né? A partir do momento que a gente falou que ia se falar, eu quis visitar as coisas mais recentes e uma estatística me assustou muito. Aí, doutor, vai cair no seu colo a estatística. 80% das mulheres temem denunciar e sofrerem vingança do agressor. Sim, isso é uma realidade. E aí, assim, o que fazer? É essa a pergunta. Eu falei que vai cair no seu colo, mas não. O que fazer? Escuta, é uma questão de tempo. Então, quando você busca ajuda para se fortalecer, quando você denuncia, você está se protegendo, porque ele vai piorar na violência. Como a tal moça que eu te falei, que eu li, que eu ouvi o depoimento dela, a psiquiatra falou, ele vai te matar. Porque na condição que estava, o próximo passo era esse. E porque nós estamos falando de uma pessoa, coitado, doente. Olha, doença a gente trata. Doença a gente não é condescendente. Então, assim, é preciso atentar que você pode perder o tempo hábil. Você pode perder o momento de você fazer alguma coisa. Mas se ele descobrir, não conta. Se você quer ir lá no serviço público de saúde, ou se você tem uma condição financeira de pagar, vá. Se você não tem força, peça mãe, peça pai. Não é vergonha. Lembrando da Luísa Brunet, né? E se você pegar Tina Turner, aquela mulher apanhou tanto do marido dela, não, tanto. Nós temos casos na história na nossa história recente, são casos quando as pessoas falam, mas como assim? A fulana apanhava? Sim. Apanhava. Olha, fulana sofria violência doméstica? Sofria violência doméstica. Por conta da história dela. Qual é esse perfil dessa vítima, né? Isso é interessante observar, para a gente mesmo se autoanalisar. Normalmente são pessoas com autoestima muito baixa. Alguém, a tal da Honda Bis mesmo, uma pessoa que qualquer coisinha é um presente para ela. Então, a pessoa pode xingar, brigar, estapear e tudo mais, chegar de noite com uma flor, ai, nossa, mas ele gosta de mim. Ele estava nervoso. Então, assim, a pessoa ela se desqualifica tanto. E isso é a preparação para um próximo dia do mesmo capítulo, da mesma história que se passa por muitos anos, violência atrás de violência. Sim. Importante dizer para você que, ou que está sendo vítima, ou que conhece e tem ciência que alguém está sendo vítima, existem canais de denúncia, inclusive anônimas, o Disque 100, que é o Disque de Direitos Humanos, o Disque Denúncia Anônima 181, né, aqui no estado de Minas Gerais, em outros estados do país. Há muitos outros programas, né, estados afora, onde as mulheres recebem, por exemplo, cadastro num programa e ela pode fazer a denúncia de violência via WhatsApp. Né? A polícia é acionada para comparecer ao local onde ela está sendo vítima. Inclusive, né, nós temos notícia aqui de programas onde a mulher, quando se cadastra e baixa esse aplicativo, o aplicativo, inclusive, dá a localização do local onde ela está sofrendo a violência. Lucimar, olha, o papo hoje foi bacana demais. Nós temos um tema aqui para falar assim, 5 horas sobre. Eu quero te agradecer demais. Deixar aqui, né, o meu agradecimento por se disponibilizar a trazer da sua experiência para cá. A gente já falou sobre isso tantas outras vezes, né? E vamos continuar falando muito, porque nós temos que falar disso. Isso é importante ser falado, é importante ser dito, para que as pessoas saibam que é preciso se indignar com isso, se colocar contra isso. Esse tipo de violência que acontece todos os dias, porque algo que me assusta muito, sabe, Lucimar, na minha lida diária, descobrir que essas violências são, eu costumo dizer, abre aspas, uma herança maldita, passa de geração para geração. Sim. A mulher de hoje que é vítima, viu a mãe sendo vítima, a mãe viu a avó sendo vítima, e assim a gente vai voltando. Isso se torna algo real na vida delas, é uma realidade. Então, quebrar esse ciclo de violência é importante, procure ajuda, denuncie. Lucimar, quero te agradecer demais por ter estado com a gente aqui hoje.
desejar para você assim, tudo de bom e nós vamos falar outras vezes sobre o tema. Estou super aqui. E só fechando nisso aí que você acabou de falar, é o seguinte: essa pessoa que você coloca como alguém que te gera enorme risco, ele não gerou esse risco em outra pessoa. Por que que esta mulher aqui, ele não abordou? Então, ele não é um abusador de qualquer jeito. Então, você pode mudar e sair, né? Porque se ele não capturou essa daqui, porque o perfil dela não permitia, você pode se tornar essa pessoa. E é isso que você falou, é preciso pedir ajuda e é preciso recorrer. E eu estou lisonjeada de estar aqui, vai ser sempre um prazer. Pode chamar que eu volto. Não, eu que agradeço. A você que curtiu esse conteúdo, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal, acompanhe os cortes lá no Instagram, Delegado Jorge Caldeira. Lucimar, quer deixar um telefone de contato? Eu tenho a Inovar, né? Que é lá 3847-2626, que além de eu ser uma profissional que atua na área clínica, também eu tenho a empresa Inovar, que trabalha na área de gestão de pessoas, recrutamento, seleção, lá na Avenida Efigênia Pereira Bittencourt, 14C, Timirim, coladinho lá na delegacia, quase pertinho. É isso aí. Pessoal, muito obrigado, valeu. Acompanhe, toda semana tem conteúdo no canal. A gente se vê na próxima falando de um tema interessante. Deixe sua sugestão aí nos comentários. Valeu, forte abraço.